vai explicar essa parte é César. Pode falar, César. César, tá ouvindo a gente? Drica, eu já vou começar a colocar mudo em todo mundo, tá? Tá. Menos em César. Sim, claro. Tá ligado. Vou colocar exatamente agora. Eu quero que ela saiu mesmo. Eu vou adiantar aqui. Outra coisa importante. Quando ela voltar, ela explica essa parte do conselho. A, a gente vai propor hoje voltar às reuniões, a iniciar no horário que iniciava lá, na escola, às 19h30. Vocês estão notando que as últimas 2 semanas a gente acabou às 10 horas. Né? Foi exatamente meia hora de diferença do início da reunião. E eu acredito que vocês prefiram acabar às 9h30, não às 10 horas. E quando a gente voltar à reunião física, será melhor a gente manter o horário de sempre. Então, aqui também, vamos repetir os horários de 19h30 às 21h30, tá certo? Então, eu vou passar a anunciar a partir da próxima semana que as reuniões vão voltar a iniciar às 19h30 e terminar às 21h30, como sempre. Aí, Cécio voltou. Cécio, eu já falei sobre o horário, vai voltar às 19h30, todo mundo concordou, pelo menos que eu estou vendo aqui, fizeram um legalzinho, tá, Cécio? O som de Drick tá baixo. E aí, Cécio, eu já falei para eu queria agora só que você falasse um pouco. Bota um fone de ouvido que você vai ouvir melhor. Eu já aumentei o volume ao máximo aqui, do meu microfone. Tá tão baixo o teu som, Drick. Tá cortando. Eita, ó, eu tenho esse fone de vídeo, não. Ó, o meu fone de ouvido é um chique, Bluetooth, não sei das quantas. Eu não sei usar no computador, não. Só sei usar no celular. Mas, enfim, Eu vou ver se eu... a gente está te ouvindo bem, César. Tu podia falar sobre o conselho? Ah, massa. Gente linda e querida, a gente vai fazer uma força-tarefa, né? Para tocar a escola e ela poder realizar a obra maravilhosa que foi iniciada pelo nosso mentor. A gente vai precisar de muita ajuda. A gente vai precisar ficar juntos e assumir esse compromisso. E para isso, a gente resolveu, conversando com o Drink, na verdade, ele teve essa ideia, eu tive essa ideia e mais alguém tocou nesse assunto, e para mim isso foi um sinal de que assim deveria ser feito. A gente vai reativar o conselho. Nos primórdios, a EFE funcionava como um conselho, que se reunia mensalmente para deliberar sobre alguns assuntos importantes para a escola. As contas, os eventos e qualquer outra situação que acontecesse de repente, assim, que surgisse naquele mês. Quando a gente passou para essa sede atual, a gente chegou a realizar algumas reuniões. Com o tempo se acabou o conselho, mas, inclusive, ele constava no nosso regimento interno. A gente está ativando, e para isso, a gente convidou algumas pessoas. Inicialmente, a reunião do conselho vai acontecer uma vez por mês, no sábado à tarde. E essas pessoas que a gente já convidou e que toparam, se disponibilizaram para essa reunião, para esse horário. A primeira reunião vai acontecer no primeiro sábado pós-quarentena. Acabou a quarentena, a gente se reúne. A gente já começou a confeccionar a pauta, inclusive já tem os assuntos a serem tratados e outros que vão surgir. Tá todo mundo me ouvindo? Então, até o final do ano, até dezembro, esse conselho, que eu vou citar os nomes agora, vão estar trabalhando juntos. 2021, a gente vai ver como é que vai ser. Em novembro, a gente já vai ter a reunião de planejamento do ano seguinte. A gente já quer deixar o ano todo organizado. E aí a gente vê qual vai ser o formato do conselho, se alguém vai desejar sair por algum motivo, se a gente vai chamar mais gente. Mas, a princípio, eu vou dizer os nomes que já confirmaram. Aninha, Beth de Borboleta, Ciane Cione, não é dupla sertaneja, Cleide enfermeira, fisioterapeuta, Lene do cabelão, Lu Estrela, Maeli, Manu,
as duas Marcelas, Maria Vicente, Mirela, Rinaldo, Rogéria, Tiago Músico, Tiago Metal, Vaneide e Vivi. Por enquanto, somos, contando comigo e Drick, que seremos conselheiros, 20 pessoas. Pelo menos até dezembro vai ser esse formato. O que não impede que nenhum membro deixe de procurar um conselheiro, porque tem uma pauta para propor para a reunião do conselho, certo? E fora essa reunião mensal que ela é feita pelos conselheiros, para que as decisões sejam conjuntas, que ninguém se sobrecarregue, que tudo seja combinado, nós vamos precisar de todos os trabalhadores que a gente já tem fazendo as atividades, e isso não impede de que nós elejamos no conselho, se temos nomes para desenvolver algum outro trabalho na escola. Ideias de qualquer natureza, a qualquer tempo, são muito bem-vindas, tá? É isso. Vou pegar Muito meu bem. café. Vai lá pegar teu café. Então, em paralelo à reativação do conselho, a gente tentou resgatar os nomes do último conselho que existia. Os trabalhadores da escola já estão se mobilizando, tanto para melhorar o que a gente já tinha, para quando a gente voltar nas atividades físicas, retomar tudo que havia antes da quarentena e melhorar, né? E aí eu já posso dizer que eu falei com o Edja e Nina e o Reiki Solidário, que atualmente está um trabalho remoto, vai retomar as atividades quando voltar o processo físico. Manu, Tiago, Maeli vão retomar o atendimento na mesa, com a novidade de que eles estão trabalhando já no modelo de atendimento online, de acolhimento dos próprios efesianos nessa primeira fase, né, Manu? Se quiser acrescentar, né? O trabalho que vocês já estão desenvolvendo para fazer esse atendimento durante a quarentena. Eu vou te dar a palavra daqui a pouquinho para você falar mais. E também eu sugeri a eles montar um curso permanente, né? E aí eles vão definir detalhes, mas um curso de preparação para atendimento na mesa, né? Que vai ter tanto a parte de aconselhamento, de escuta e de tarô. E aí, Tiago, com o conhecimento grande que ele tem em hermética, Manu e Maeli, vão se reunir e elaborar um curso para poder tanto ampliar os serviços de atendimento que a gente já tem, como dividir a carga. Dividir a carga de trabalho e aumentar a disponibilidade da escola para receber as pessoas. E, diga-se de passagem, a mesa de aconselhamento é a porta de entrada da escola. É quando as pessoas procuram a escola no momento mais fragilizado da vida. Né? E é por essa porta que eles são reencaminhados para o reiki, para a sala eclética e, posteriormente, para a consciência cristã e, posteriormente, para a sala eclética. Então, eu vou trabalhar junto com eles também, no que for preciso, para ajudar na elaboração desse curso de treinamento, para a gente fortalecer esse braço da escola. Tá bom? Quer falar, Manu? Sim. Tá ativo o meu microfone, né? Tá. Pronto, a gente, até por um compromisso que a gente tinha assumido já há muito tempo atrás, a gente vai permanecer com atendimento, né? Quando começou essa pandemia, a gente tinha conversado com o Negão para fazer esse atendimento virtual, de forma virtual, e aí deu muito certo, porque a gente conseguiu não só atender as próprias pessoas daqui, que já frequentavam a escola, como pessoas de fora, pessoas que não tinham condição de ter acesso, porque moravam em outros estados e tudo. Então, assim, foi muito gratificante a gente saber que daria para fazer essa formatação. A gente fez alguns testes e funcionou muito bem, deu para atender muito bem. E aí, quando a gente conversou com o Nego, posteriormente, né, já estávamos todos em isolamento, ele disse que gostou dessa formatação e que mesmo voltando, mesmo acabando com o isolamento, acabando com essa pandemia, ele queria que essa formatação continuasse, porque ele gostou muito e ele viu que dava para expandir, inclusive outras pessoas conhecerem a escola e até ter acesso à escola, como o próprio Drick falou, que é uma porta de entrada realmente. É por lá que as pessoas realmente vêm à escola. A primeira visita que a pessoa faz na escola geralmente é pelo atendimento. E aí depois eles vão vão participar das aulas, né?
E aí, a gente estava conversando, eu, Maeli, Drick, César também, e a gente também, além do atendimento, porque muitas das vezes não é necessário até o tarô, o uso do livro de folhas abertas, como o Nego sempre falava, para que a gente possa atender ou dar uma palavra para alguém, né? E aí a gente tem uma proposta que a gente está terminando de estruturar para a gente poder colocar em prática, para que outras pessoas possam também participar, mesmo que não tenham conhecimento do tarô. Então, a gente pode criar uma rede, uma conexão aí, que vai ser bem interessante, e a gente... É um modelinho até simples, daqui a pouco a gente vai botar aí para rodar, mas a gente vai, com certeza, é uma proposta que vai dar para deixar tanto, não só a escola mais conectada, mas como outras pessoas que são do nosso convívio, nossos parentes. Então, a gente vai conseguir ter uma rede aí de ajuda, de apoio bem maior, não só através da escola. Até porque, assim, a gente não é efesiano apenas quando a gente está na escola. A gente é efesiano 24 horas por dia, né? Então, aonde a gente tiver, a gente pode multiplicar esse conhecimento e tudo que a gente aprendeu com o nosso mentor Esfera. Muito bem. Estou adorando esse novo título de lei que foi promovido. Mentor Esfera. Isso. Então, é isso. O conselho já falamos, o horário, voltou às 19h30, tá? A partir da próxima semana vai começar às 19h30. O grupo de trabalho da mesa, vocês já ouviram aí as novidades. A outra novidade é o seguinte, eu acho que já a partir de hoje, a gente começa um novo modelo de temas do sábado. Como é que acontece? A gente tem muitos grupos de estudos através do Zap que desenvolvem trabalhos que eu vou dizer a vocês, de ponta. Eles estão estudando, eles estão trabalhando, estão trazendo temas dentro de cada área, né? Mentalizadores, esoterismo, budismo, fraternidade, consciência cristã, vários grupos da EFE que vocês sabem que o mentor não tinha, desenvolvem trabalho de estudo. E a nossa proposta foi o seguinte, eu e César entramos em contato com os líderes desses grupos e enviamos o convite propondo a eles que, todo mês, cada um desses grupos ofertasse um tema para a EFE. Então, uma vez por mês, mentalizadores escolhem uma pessoa do grupo, ou o grupo como um todo, e apresentam um tema que eles estão estudando lá. A mesma coisa vai acontecer com os outros grupos. Dessa forma, ninguém vai ficar onerado, ninguém vai ficar sobrecarregado, e a gente vai ter uma demanda de temas muito ricas e vai conectar. A escola sempre vai saber o que os outros grupos estão estudando. Isso tanto serve para membros poderem saber e se quiserem, né, passar a participar desse grupo de estudo, como fazer com que o grupo de estudo sempre esteja em alerta para desenvolver trabalhos que possam ser apresentados para o grande grupo. Então, eu adorei essa ideia, a Cécile acatou, e a gente botou para frente, e os líderes Kelly, Andresa, Tereza, Clarinha, do Grupo Fraternidade, Consciência Cristã, e assim todos eles aceitaram. Hoje, iniciando esse modelo, Rinaldo, representando o grupo da Consciência Cristã, que vai ofertar o tema, tá bom? Aí, na próxima semana, durante a semana, a gente vai começar a se organizar melhor para fazer a planilha de temas do ano inteiro. Eu já quero fazer daqui até dezembro e depois do ano inteiro a gente já dizer pelo menos quais são os grupos de cada mês, em cada dia. Tá legal para a gente ter preparação, ter tempo, as pessoas poderem se preparar melhor e organizar. Rodrigo. Oi. Pode falar, Sérgio. Cortou um pouco, eu não ouvi se tu dissesse, porque teve uma hora que cortou tua fala, mas o próximo tema é Lu com ervas, né? Tu avisasse? Não, eu estava tentando me lembrar aqui, foi bom você falar. Lu vai trazer... Xamanismo vai ser Lu. Xamanismo. Eu não sei, eu não tenho de cabeça de que grupo ela representa, mas eu sei que ela está inserida em algum, né? Vai trazer ervas, o assunto, viu? Tá bom. Outra coisa, vocês todos foram inseridos no grupo oficial, tá? Bem rapidinho. O grupo oficial é um grupo só de comunicados, não é troca de mensagens, tá certo? Já tem quase 100 pessoas lá, eu sei que falta colocar alguns ainda, mas com o tempo vocês vão mandando, eu vou adicionando lá, e só é um grupo de mensagens. O grupo EFE
é um grupo social. A gente posta memes, piada, troca ideia, se diverte, se integra. Eu adoro aquele grupo lá, mas é um grupo social, tá? Um grupo oficial, é esse que eu criei. E para encerrar, dar um grande parabéns e obrigado a cada efesiano que, no período mais crítico da nossa história, no período mais delicado da nossa história, tanto social quanto da nossa história entre efesianos, né? A gente passou teve aí a passagem de Diego, nosso amado mentor teve que partir para ir trabalhar no plano espiritual. Isso aconteceu no meio de uma pandemia, onde todos nós estávamos distantes um do outro. E nessa fase de transição, a gente teve que lidar com o luto, teve que lidar com as dificuldades que a própria situação oferece, e ainda tivemos que lidar com uma dívida relevante que a escola estava, né? Ele, como conselheira fiscal, repassou isso para a gente e disse: olha, que eu peguei essas contas e vi que a situação está grave. E em 15 dias a gente conseguiu sanar as dívidas da escola, foram quase R$ 6.000 em déficit, e com recurso próprio, sem sobrecarregar ninguém, mas todo mundo trabalhando em conjunto, a gente conseguiu liquidar R$ 6.000 de contas em atraso. Estamos fazendo isso de forma que a cada mês a gente reduz o máximo possível o custo mensal e não acumule mais nenhuma conta. Era Compesa, CELP, IPTU, o plano de nego, tinha muita coisa em atraso. Mas graças a Deus e graças ao empenho de todos vocês, essa família funcionou como nunca e em menos de 15 dias a gente conseguiu liquidar uma conta que eu considero bastante onerosa. Rodrigo, Daqui para frente, oi. em relação ao Alguém plano quer de falar? saúde, Cione e Luan continuam cobertados, né? Então o pessoal tem que se lembrar também que a gente vai manter esse compromisso. Vamos manter a lista que participava do plano de saúde. Até onde eu sei, ninguém disse que vai sair. Todo mundo disse que ia continuar com o plano de saúde. E o plano de saúde, que era quase R$ 2.000, teve uma baixa grande, né? Porque ficou agora só Luan e Cione. E, sem sombra de dúvida, eu acho que ninguém que estava naquela lista vai querer sair agora e deixar descoberta a família de Diego. Eu acho que nem passou pela cabeça dele. Isso. Ninguém se negou até agora, tá certo? Mas o plano vai ficar menos custoso para a gente. Então, a gente está trabalhando para fazer isso da melhor forma possível para todo mundo, tá? Marcelinha e Mirella são as novas coordenadoras conjuntas da tesouraria, mas as reuniões de conselho que a gente vai ter vai começar a definir melhor esses papéis. Mas a tesouraria, Marcelinha já abraçou e puxou Mirella para trabalhar com ela. Adoramos isso. Gabriela está precisando falar alguma coisa aqui para você. Por favor, fale. Eu já encerrei. Vocês estão ouvindo, gente? Estão vendo? Tá ouvindo? Tá todo mundo ouvindo. Pronto, fale, Bibi. Bibi quer falar com vocês, que ela tá com saudade. Fala no microfone. Fala, Bibi. Eu queria dizer sobre coronavírus. Minha mãe deixou falar. Eu Fala, queria Bibi. falar. Tá ouvindo não, pai? O coronavírus. Olha, o coronavírus, ele já passou muita doença para muitas pessoas. E agora também está tendo em outras cidades o coronavírus. E também aí ele não foi apresentado a ser no Não tá autorizada a sair das cidades, né? Mas E todo mundo tem que aí- se cuidar. E ninguém aí pode sair da casa, E se porque cuida. assim não pode sair da casa porque assim vai pegar coronavírus. E você quer ver todo mundo depois, né, filha? Eu quero ver todo mundo ser o coronavírus. Todo mundo sem precisamos coronavírus. Manda beijo pra eles. Lá. E a gente quer ver você cantando na escola. A gente quer você lá cantando. É isso. Tu vai cantar quando voltar pra lá?
Tu vai cantar quando voltar pra lá? Às vezes eu vou, eu acho. Então tá certo. Pronto, ela tá com saudade de falar no microfone. Obrigada. Bateu à vontade de falar no microfone. Pessoas, vamos fazer a saudação de Rinaldo. Rinaldo, você está pronto? Rinaldo tá aí? Rinaldo, larga esse Tá aí. sanduíche. Vamos lá no 3, ao nosso tempo, da melhor forma que a gente pode. Abram seus microfones. Vamos desejar a ele toda a inspiração possível para a gente receber o melhor tema dessa semana. Não é bom que ele gaste o resto da Três. vida tentando. Já já ele 1, 2, 3. Venha de onde vier. vem, Pai. Nosso Mestre é Jesus. Boa noite. Eu acho que Alô? Boa noite, pessoal. Pode falar, Boa Nina, noite. porque eu deixei todo mundo no mudo agora. Vamos. Eu já pedi, não seria novidade, o apoio grande aí de Suzana, até para. Eu disse a ela, Suzana, eu não tenho condições de ver o que está de comentar. Aí Suzana modera aí, coordena. Minha coordenadora eterna aí, a Aninha está presente, mas aí nesse caso aí a bola está com Suzana. Gente, Eu só passei para ela. para facilitar a internet para todo mundo, desliguem as câmeras, né? O microfone eu estou colocando mudo aqui para todo mundo. Suzana, tá escutando direitinho aí? Tá escutando ok, Tô Suzana? sim, é porque Eduardo tá perto de mim, aí tá dando microfonia quando eu fico com o meu microfone aberto. Tranquilo. Pronto. Aí, gente, também eu deixei pedir a Suzana aí para ela ficar de stand-by e, eventualmente, se acontecer alguma coisa aqui de internet e tal, eu deixei engatilhado com ela um videozinho que eu vou passar, mas caso caia a internet alguma coisa, ela passa aí enquanto eu me posiciono de lado do roteador. Mas, por enquanto, vamos por aqui. O tema de hoje, deixa eu botar aqui no modo... O tema de hoje é o seguinte, eu assisti algumas semanas atrás uma palestra na Sociedade Teosófica Liberdade, no YouTube, que inclusive tem palestras bem interessantes lá, cursos também, entendeu? De assuntos que a gente aborda lá na escola. E, às vezes tem determinado assunto que tem mais de uma palestra, de um palestrante, então você pode assistir 1, 2, 3 e de repente cada um você passa a entender melhor o assunto, enfim. Eu assisti a uma palestra lá, O Poder da Oração, com o Osmir Clemente. Nina, rapidinho, Oi? o quadradinho tá em cima, lembra? Ah, certo. Eu assisti a uma palestra com Osmir Clemente, que é um palestrante lá, uma pessoa já que estuda aí, são uns 40, 50 anos, e ele, eu gosto muito dele, gosto muito das palestras dele, tá? E assim, essa palestra O Poder da Oração, ele fez em cima do livro O Caminho Infinito, de Joel Goldsmith, que é o que vai ser o tema dessa nossa conversa de hoje. O que é que acontece? Inicialmente, eu pensei em apresentar como o Poder da Oração, mas depois que eu li o livro, né, que inclusive acabei hoje, eu vi que não falava, embora tudo se desenhe para, mas não era especificamente sobre o poder da oração. Inclusive, eu acho que não é nem a parte mais importante, vamos dizer assim, a oração. Faz parte do livro, tá? Mas ele vai tratar muito mais dessa questão do caminho infinito, da vida que não tem fim, né? A morte não é o fim e a gente aquela velho tema, aquela velha ideia, aquela velha situação da gente viver muito como se houvesse fim, ou seja, a vida material e não a vida espiritual, né? Embora não exista como distinto isso, mas assim, a gente vive muito mais nessa visão material do que espiritual, né? Então, por isso que ele fez, assim, eu pelo menos compreendi que é por aí que vai a linha do livro.
Eu vou colocar, gente, rapidinho aqui, esse palestrante Osmir Clemente, ele coloca algumas observações, né, que teriam sido dadas aí por Buda, né, Gautama Buda, e que é bem legal, porque, assim, para a gente não ter... Eu não sei se vai ficar tão bom para vocês enxergarem aí, mas aí eu vou ler. Sobre qualquer assunto, sobre qualquer tema, sobre qualquer coisa que a gente vai estudar, tá? Foi numa base do copia e cola, mas aí ele fala: tenha confiança não no mestre, mas no ensinamento. Tenha confiança não no ensinamento, mas no espírito das palavras. Tenha confiança não na teoria, mas na experiência. Não acredite em algo simplesmente porque ouviu falar. Não acredite nas tradições só porque elas têm sido mantidas de geração para geração. Não acredite em algo só porque foi falado e comentado por muitos. Não acredite em algo só porque está escrito em livros sagrados. Não acredite no que imagina pensando que um Deus te inspirou. Não acredite em algo meramente baseado na autoridade de seus mestres e anciãos. Mas, após contemplação e reflexão, quando perceberes que algo é conforme ao que é razoável e leva ao que é bom e benéfico tanto para ti quanto para os outros, então o aceite e faça disto a base de tua vida. Então, ele normalmente, o Osmir Clemente, ele começa as aulas dele, quase todas as aulas dele, as palestras dele lá na Sociedade Teosófica, com essa mensagem, esse ensinamento de Buda, tá? Então, assim, obviamente que isso vale para o livro, para o que eu li do livro, para essa palestra e para qualquer coisa. É bom a gente levar isso para a vida da gente, né? Por exemplo, quando você eu pego um livro desse, vai ter o texto, o autor, ele, logicamente, o sentido que ele quer. Mas cada pessoa que for ler esse texto vai ter uma interpretação diferente, entendeu? Então, por exemplo, quando eu venho apresentar aqui alguns trechos do livro, eu vou estar dando a minha interpretação disso aí. Não quer dizer que é o certo, não quer dizer nem que o que é o certo seria o quê? Que eu atingi o sentido do autor, possivelmente algumas partes, ou muitas, eu não atingi o sentido que ele queria. Não quer dizer também o sentido do autor seja certo ou errado, tá? Isso é muito relativo. É o que a gente concorda ou não. Eu gosto muito dessa questão colocada pelo Buda, do que a gente considera que é interessante, que acrescenta, que é benéfico, não só para mim, como para todo mundo, o que pode acrescentar na vida da gente. Então, o que eu quero dizer com isso o que eu vou falar é a minha interpretação dos trechos do livro, e está bem aberto para que, de repente, alguém, eu entendi uma coisa totalmente diferente. Inclusive, teve trechos do livro que eu não consegui uma interpretação que fizesse sentido para mim, né? Obviamente que esses trechos do livro, nenhum estão nessa apresentação. Quem for ler o livro vai ver muito mais coisa, obviamente, claro, né? E até mesmo alguma outra parte não pode até estar mais como uma reflexão, até para a gente fazer. É muito importante, e nosso mentor aí, Adriano, faz questão de frisar, que a gente se preocupe muito com as perguntas, né? Embora eu tenha aqui, eu vou apresentar aqui algumas afirmações do autor, é interessante sempre que a gente fique fazendo pergunta. Pode fazer pergunta, obviamente, aqui, mas eu digo assim, que a gente fique questionando, que a gente fique refletindo sobre o assunto, né? Não é aceitar e pronto. É melhor, inclusive, né, a Adriana até fala, quando suscita dúvidas, quando suscita indagações, quando a gente fica com aquela pulga atrás da orelha, e sim, mas isso aí, porque isso leva a gente a buscar a resposta, né? É a pergunta que leva a gente a buscar a resposta. Tem uma música de Padre Zezinho, que eu gosto muito, que ele fala, às vezes, quem duvida e faz perguntas é muito mais honesto do que eu. E desde a vez que eu escutei, que eu assim parei para refletir sobre essa afirmação, e muito linda, adoro o Padre Zezinho, mas assim, você vê como um padre chega para fazer uma colocação dessa, né? Às vezes quem duvida e faz pergunta é muito mais honesto do que eu. Então, assim, que a gente saia daqui não só na base de isso é assim, isso é assado, mas será que isso é assim? Será que isso é assado? Certo?
Então, a gente vai agora iniciar. Eu vou desligar aqui a minha câmera também, porque não há necessidade, até porque a gente está aí com os slides, vai ter alguns vídeos, e melhora também aqui para a minha internet, tá? E já deu, assim, outros sábados deu umas farrapadinhas, mas hoje não vai acontecer nada. Então, eu vou desligar aqui rapidinho e a gente vai começar aqui passando o primeiro slide. Vocês vão notar que tem uns trechos, assim, um pouquinho avantajados, mas tem umas partezinhas nesses trechos que estão em negrito, que seria o que eu gostaria mais de trazer da frase, do parágrafo, embora eu vá lê-lo por completo, né? Então, assim, no primeiro capítulo do livro, Assumindo a Imortalidade, o Joel Goldsmith vai trazer aí essa afirmação, aliás, essa pergunta, né? Duas perguntas. Estaremos nós buscando as coisas do Espírito de Deus com algum propósito humano? Veja, buscando as coisas do Espírito de Deus com algum propósito humano, ou de fato estamos nos esforçando para nos livrar do que é mortal, para podermos contemplar a harmonia do reino espiritual? Essa ideia é muito intrigante no livro, né? E assim, a gente, pelo menos eu, né, tive que fazer um esforço muito grande para poder fazer ter uma compreensão de outras situações que não sejam essas da gente buscar coisas do espírito para algum propósito humano. Normalmente, a gente busca por e aí ele vai tratar ao longo do livro, né, por uma questão de doença, por uma questão de relacionamento, por um sofrimento, né, seja ele causado de diversas formas, mas um sofrimento que é um sofrimento mundano, é um sofrimento emocional, é algo ligado à nossa experiência atual, né? Pode ter um resquício, alguma coisa, vamos dizer assim, uma fragilidade que a gente trouxe de outra vida, mas assim, aqui empregado por alguma coisa que a gente viveu aqui, e a gente busca muitas vezes as coisas do espírito, né? As coisas espirituais para resolver isso, para sanar esse sofrimento. E durante, nesse livro, ele vai tentar, vamos dizer assim, mostrar que não seria por aí, né? Que a gente deve buscar as coisas do espírito, mas não para resolver um problema humano, um propósito humano. Os problemas humanos naturalmente seriam resolvidos a partir de que a gente conseguisse ter uma vivência mais espiritual. É mais ou menos esse, pelo menos o que eu entendi aí do encaminhamento do livro. Muita coisa, obviamente, mas mais ou menos nessa ideia. E então ele faz essas perguntas, né? Se estamos, de fato, nos esforçando para nos livrar do que é mortal, para podermos contemplar a harmonia do reino espiritual. Enquanto a gente estiver buscando um propósito humano, enquanto a gente estiver querendo resolver alguma coisa humana, a gente ainda está trabalhando em cima da mortalidade, a gente ainda está trabalhando em cima dessa existência como sendo tudo, como se acabou essa existência, acabou tudo, né? Porque a gente está querendo resolver. Isso aí é alguma novidade? Não é. Só para contextualizar, Joel Goldsmith, ele desencarnou em 64. Esse livro, eu realmente agora não sei quando é que ele foi escrito, mas assim, foi o único livro escrito por ele, O Caminho Infinito. Só que existem vários outros livros que foram baseados nas palestras, nas cartas que ele mandava para alguém que pedia ajuda, ou para, sei lá, algum aluno, né, algum iniciado. Ele foi um estudioso de várias religiões, né? Tanto é que ele vai cita Buda na obra dele, né? Embora ele cite bastante e, assim, muito frequente a Bíblia, né? As passagens bíblicas, né? Então deve ter, assim, eu não realmente, confesso que não busquei, era uma coisa que até ia ficar de fazer, não busquei exatamente uma informação de biografia dele. Mas, assim, o que eu posso dizer, baseado nesse livro, é isso. Embora ele apresente uma característica até da gente da fé de ser eclético, mas ele bate muito em cima da Bíblia.
Suzana, fica aí de olho, qualquer coisa, viu? E alguém quiser falar aí, tá? Aí você coordena. Vamos lá. Enquanto lutamos e combatemos os pretensos poderes deste mundo, combatendo a doença, o pecado e a carência, o sentido espiritual, por sua vez, revela-nos que o meu reino não é deste mundo. Somente quando soubermos transcender o desejo de melhorar nossa vida humana é que compreendemos o sentido desta mensagem vital. Quando deixamos os limites do aperfeiçoamento humano, temos o primeiro vislumbre do significado das palavras "Eu venci o mundo". E, assim, é muito forte no livro, né? Eu, assim, acredito que para ter uma compreensão abrangente, aí tem que ler muito mais. Inclusive, eu vi um vídeo, Gileno passou para mim um vídeo sobre um psicanalista que ele comenta esse livro no YouTube. Eu assisti um vídeo de 15 minutos, ele falando sobre um trechozinho muito bom. Depois até posso deixar lá no grupo da Fé e tal, enfim. Mas ele é muito, vamos dizer assim, polêmico, né? Eu acho que o livro, embora traga alguma coisa que não é novidade para a gente, né? O espiritismo vem trabalhar essa questão da imortalidade forte, e o espiritualismo como um todo trabalha essa situação da imortalidade, né? Se a gente for ver budismo, hinduísmo e outras religiões, né? Mas, assim, ele vem muito forte quando ele trabalha essa ideia que não é para resolver alguma coisa humana, né? Que a gente não deve buscar o espiritual para querer resolver um problema humano. É para uma questão realmente de transcender essa ideia de como se a gente fosse somente um ser humano, somente aquela ideia que o mentor, assim, já é normal dentro do espiritismo, o mentor batia também, o mentor esfera, de dizer assim, a gente não é um corpo, né, uma experiência espiritual, a gente é um espírito numa experiência material, né? Não é que são diferentes, corpo e espírito, não é isso, mas assim, a gente tem que ter ciência do que é a essência, né? Do que é o essencial. Oi, à vontade. Só contribuindo com esse slide, né? Eu achei interessante o verbo que ele usou para fazer a gente entender o desejo de melhorar a nossa vida humana, né? Somente quando soubermos transcender o desejo de melhorar a nossa vida humana que compreenderemos o sentido desta mensagem vital. Ele poderia usar muito outro verbo, né? Transpor, superar, né? Transpor é se pôr por cima, passar por cima, superar é deixar para trás, né? É você conseguir alcançar e ultrapassar. Mas transcender dá uma conotação diferente, que é a chave desse entendimento para mim, na minha opinião. Porque, apesar da nossa meta ser muito alta, atingir a imortalidade é um processo que leva várias encarnações. Quando ele diz transcender, não quer dizer que a gente vai passar por cima, superar e ignorar. A gente vai entender de forma muito profunda e absorver o que significa ser humano, o desejo humano, o que é que precisa ser melhorado nesse processo. Então, até esse momento, eu estou compreendendo que ele não está falando para você ignorar, para você abrir mão, para você separar. A transcendência que ele pontuou nesse texto me fez entender isso, né? É absorver e ir além. É entender, compreender das nossas necessidades humanas, mas olhar mais distante, né? Olhar através de tudo isso. É só isso que eu queria pontuar. Bom, perfeito, Adriano. Fica à vontade, viu? Quando quiser. É a ideia que Buda também já trouxe há 2.600 anos de ilusão, né? Então, transcender passa a entender a coisa, o que é real e o que é ilusão. Mas, assim, estamos aqui, estamos, né, nesse mundo, agora só que a gente precisa ver, por exemplo, a causa do sofrimento, que aí Buda vai trazer, né, a questão do desejo, do apego, enfim, estamos aqui, estamos nessa experiência. Ele não vai realmente, de fato, como você falou, ele não vai ignorar,
Agora, ele vai colocar como se fosse uma questão que vai vir, ele usa até uma passagem bíblica, acho que deve estar mais na frente, mas que vai dizer, isso aí vai vir como consequência. Essa questão dos problemas humanos que a gente está aqui ainda muito ligado, eles vão ser resolvidos por consequência quando a gente fizer essa transcendência, né? Joel Goldsmith, ele é base, eu não vou dizer que ele é base, mas ele é muito citado por Hélio Couto, ele é muito citado por o pessoal aí que trabalha com ressonância, que trabalha com essa questão de vibração, né? Você vibrar numa coisa para conseguir, né? Ele é citado por esse pessoal. Então, isso significa que, não sei se usando da forma como ele queria passar ou não, porque também eu não entendo de ressonância harmônica, não entendo nada disso, mas, assim, de alguma forma usam esse conhecimento que ele traz para resolver problemas humanos, mundanos, vamos dizer assim, né? Agora, claro que, assim, né, eu estou falando... Ele fica falando desse jeito aí da questão de assim, como se estivesse separando as coisas, mas ele vai querer nos mostrar a importância dessa transcendência, dessa imortalidade, inclusive para a gente não ficar preso, né, a essa corrente de sofrimento. Mas vamos dando sequência aqui. Não vos esforceis pelo alimento que perece, mas pelo alimento que dura pela vida eterna. Pois que o reino de Deus não consiste em comer e beber, mas na justiça, na paz e no contentamento no Espírito Santo. Quando nos defrontamos com o problema humano, em vez de nos esforçarmos para melhorar as humanas condições, afastemos essa imagem e concentremos na presença do Espírito Divino em nós. Ele vai trabalhar muito a ideia do que a gente, pelo menos assim, né, eu conheço, talvez até de uma forma não correta, mas assim, a ideia do eu sou, né? A ideia da presença divina dentro da gente. Então, ele vai trabalhar muito para a gente se ligar. Você está com um problema para você não querer resolver como seu eu, personalidade. A gente vai esmiuçar isso mais um pouco. Mas você sempre recorrer à presença divina, essa centelha divina, uma vez que nós todos, né, assim, fomos criados, né? Temos uma centelha divina dentro da gente, né? Quando eu falo dentro da gente, entenda-se assim, faz parte da gente, não significa fisicamente. Mas, assim, somos compostos, né, espiritualmente por essa centelha divina. Então, assim, e essa experiência que a gente vai tendo, né, desde que é criada, eu vou pincelar, assim, muito superficialmente, né, mas você é criado, criada a mônada e vai sendo dividida, né, a mônada como espírito vai sendo dividida, são criadas almas, vai sendo dividida, a gente é uma partezinha disso, e a gente faz todo esse transcurso de mônada até chegar aqui, tendo várias experiências. Então, a gente não é só, hoje, a centelha divina, mas o grande problema é a gente se confundir com o que não é centelha divina. Então, aí é que eu vou usar a palavra mais... Eu gosto muito da palavra eu, personalidade, mas ele também usa ego, né? Mas, assim, é complicado porque pode dar uma ideia diferente. Mas a gente se vê muito como alguém que não tem essa essência divina. E aí a gente age assim. E quando a gente age assim, é como se a gente quisesse se separar, né? Quando a gente se vê como centelha divina, a gente consegue ver a todos como pares, como iguais, pois todos são centelhas divinas, todos têm essa presença divina dentro de si. Mas quando a gente personaliza muito, quando a gente sente como se fosse diferente, e a gente vive essa ilusão de ser diferente, e isso aí causa muito problema. Então, até para dizer assim, ó, não tenta melhorar não, está em condição ruim, não tenta melhorar não. Se concentra na presença divina, para tu tentar agir como essa presença divina, como essa essência divina, como Deus, tá? E não como o ego, com a eu personalidade.
Com quanta frequência tentamos compreender a verdade espiritual com o nosso intelecto humano? A verdade não é um processo de raciocínio e, por isso, só pode ser entendida espiritualmente. A verdade não está normalmente na esfera do nosso entendimento e, quando parece estar, deve ser investigada mais profundamente para verificar sua autenticidade. Temos que desconfiar de uma verdade que nos pareça fácil de compreender. Para recebermos a palavra de Deus no sentido espiritual, precisamos mais do que raciocinar. Vou pedir só um minutinho para a gente... Eu estava falando aqui e estava sem passar meus slides pessoais aqui nas minhas anotações. É o seguinte, gente, é interessante isso porque é intrigante, por exemplo, para mim mesmo é muito intrigante, entendeu? Como é que é esse processo depois que foge ao raciocínio, né? Assim, não é uma coisa, não é, foge um pouquinho da razão, é acima da razão. Eu me lembro quando estava naquele caminho da luz dos mestres ascensos, aí Trigueirinho trata um pouco, quando ele falava do quinto raio, essa questão da mente concreta e a mente absoluta, né? E ele falava que a mente concreta, né, que seria mais essa parte da gente raciocinar, o objetivo dela é chegar até o ponto que a gente consiga passar para essa mente absoluta, entendeu? Que aí já foge um pouquinho da nossa racionalidade. E aí entra muito a questão da meditação, né? A questão da gente... essa questão da transcendência vai fugir um pouco dessa racionalidade, vai entrar o sentir, né? Eu, pelo menos assim, é uma questão pessoal, eu vejo muito isso, o pessoal, o pensar e o sentir, né? Por exemplo, essa questão mesmo de imortalidade, para a gente, isso tudo, para mim, vou falar por mim, né? Isso é racional, que o espírito continua, né? Vou falar como espírito. E que o que acontece no desencarne é o corpo que fica, a matéria, coisa e tal. Mas assim, eu vivo como isso, eu sinto isso, não, racionalmente eu penso assim, eu acredito, mas eu não vivo como, né? Como se acreditasse. A minha experiência aqui não está sendo de aproveitar as coisas, de viver, de não ficar determinadas emoções. Se eu fosse, por exemplo, poxa, quantas vidas eu não já tive, né? Quantas reencarnações eu não já tive, quantas eu vou ter? Como é que um problema que acontece em 2, 3 anos, 5 anos, 10 anos que seja de uma, possa ser devastador, não é? Claro que isso não é fácil, claro que isso não é, porque justamente não é uma questão racional. Tem que passar para o sentir. E aí Stati poderia dar uma aula sobre isso, né? Agora, Ia adorar, Tati, dar uma aula sobre isso. Mas sobre esse slide, eu estava comentando aqui, e ele me lembrou imediatamente a filosofia da Agora, a frase que resume a filosofia da é compreender para crer, ou seja, razão primeiro para a fé depois. Mas aí ele complementa, crer para compreender. Ou seja, chega um ponto que a nossa racionalidade não consegue alcançar, não. A gente tem que realmente botar a fé na frente e deixar o entendimento vir até nós. A gente não tem esse mérito, essa capacidade de alcançar o sentido espiritual do entendimento das coisas que nos acontecem pelo simples pensar, pelo simples raciocinar. Precisa de algo mais. Esse algo mais é um misto de fé e sentimento, intuição e própria espiritualidade para fazer a gente acreditar naquilo que a gente não vê, naquilo que a gente não vê. O Adriano, inclusive, eu lembrei, viu? Eu lembrei dessa passagem, até estava engatilhada para falar que ia ser o meu momento babação, né? Do mentor Adriano. Tinha os momentos babação antigamente do mentor Esfera e agora ia ser o momento babação do mentor Adriano. Infelizmente, da próxima vez eu vou tentar emplacar antes, tá? Mas está tranquilo. Eu me lembrei de você. Eu queria falar, Nina. Como é? Eu queria falar sobre esse slide também. A gente vai tentar não interferir muito, porque como eu botei ali no debate, é o tipo de tema que, se fosse ao vivo, você não estava conseguindo dar. Ia ser interrompido o tempo todo para a gente contribuir.
porque o tema é excelente e já digo logo, precisa voltar. Já fica a proposta para a gente esmiuçar ele ao vivo, com todo mundo podendo debater. Mas não é isso que eu quero dizer, não. Diz, Suzana. Rapidinho, é só porque ele já sabia disso, não era, Rina? Então, em janeiro, o Rinaldo já volta, está marcado. No dia 5 de janeiro, no sábado, 5 de janeiro, ele volta com esse tema. Mas, Rina, o que eu ia dizer era o seguinte, vê só. Enquanto você falava, me lembrou exatamente isso. De como a gente diz assim, todo mundo quer ir para o céu, ninguém quer morrer. A gente se diz espiritualista, mas basta a gente começar a perder coisas materiais para entrar em desespero e querer conversar com a espiritualidade para resolver, né? Basta uma pandemia para a gente se sentir ameaçado na matéria, para a gente fraquejar. E, sobretudo, já que o tema é imortalidade e a gente acredita na imortalidade da alma, e é uma escola de filosofia espiritualista, basta começar a tocar nos que a gente ama, basta a gente encarar a morte, e aí no sentir e na razão, a gente vai mostrar o quão espiritualista a gente é, né, em relação a isso, a um tema que é crucial para quem é espiritualista, né? Então, entre crer e sentir, entre ser e ter fé, né? E as nossas convicções e os nossos sentimentos, eu achei perfeito esse slide. É muito difícil, a gente ainda é muito apegado à matéria e tudo que ela oferece. E aí fica realmente difícil compreender, alcançar a verdade espiritual. É isso. Só esse slide daria um tema inteiro. Porque cada vez que eu releio ele, eu me lembro de uma coisa a mais. E me veio à mente agora que a grande ilusão é exatamente isso que você falou, né? Que eu complemento até no que ela disse. A grande ilusão que o budismo fala é exatamente essa angústia de separação que a gente sente. Quando alguém desencarna, quando alguém vai para longe da gente. A angústia de separação é a fonte da ilusão que a gente vive. Se a gente soubesse que não existe essa separação, que não há aqui e lá, mas é uma coisa só, em dimensões distintas, mas vinculadas, não haveria essa ilusão. A gente viveria o ser humano, mas também sem estar separado do ser espiritual. Agradeço as contribuições, fique à vontade. Viu? Essa semana, aqui tem um prédio de lado, eu moro num prédio, assim, terra e primeiro andar, né? E tem um desse mesmo estilo, de um lado e do outro. E no que fica do lado da cozinha, acho que não sei se é 5h30, 5:45, começa um culto e a vizinha coloca para a vizinhança, né? E assim, no primeiro momento, eu até realmente fiquei meio, tipo assim, né, querendo dar uma revidada, mas depois eu disse assim, gente, está sendo produtivo, as pessoas estão ouvindo, enfim, né? Eu só escuto da cozinha, não sei se alguém escuta da sala, mas aí o que é que acontece? De vez por outra, tem coisas muito interessantes. Essa semana, entendeu? A gente, às vezes até eu falo por mim, né? Por uma questão de preconceito. Mas essa semana mesmo, o pastor disse uma coisa que eu comecei a rir, concordando com ele. E ele falou assim, e tem a ver com esse slide, né? Ele disse assim, gente, tem pessoas que ficam procurando lógica na Bíblia. Que ficam procurando. Se você quer lógica, vá procurar Freud, Marx ou outro filósofo. A Bíblia não é livro de lógica, não, é um livro de fé. E eu comecei a rir concordando com ele no sentido assim, que, de fato, né, até não é que não vá ter lógica, mas assim, não é uma coisa que a gente vá pegar irracionalmente. A gente normalmente vai ver um ensinamento, né, vai ter uma compreensão daquilo ali, muita coisa metafórica, muita coisa que quer passar, que se a gente for ver pela lupa da razão, obviamente que muita coisa ali não iria passar. Mas não é essa, de fato, a ideia. Para mim, tá, gente? Isso aí é o meu pensamento, né? Para mim, não é essa a ideia. Né? É você realmente ver dali o que é que me torna, o que é que eu posso ver ali que me torna melhor. Eu, inclusive, tanto com o livro, como principalmente pela Bíblia, normalmente, quando eu vejo uma passagem
e que não estou tirando dali um ensinamento que faça sentido para mim, tipo assim, dentro do que eu acredito, dentro do que do meu conhecimento, eu não chego para dizer assim, não, isso aqui está errado. Não. Eu entendo que eu ainda não tenho a compreensão daquilo ali. Eu ainda não tenho. Ainda não aconteceu a ligação, aconteceu o sentido, eu ainda não alcancei, né? Mas eu não vou chegar para dizer, isso aqui está errado, isso aqui tu não pode, né? Pronto, dentro dessa questão mesmo da imortalidade, eu me lembro que tem um amigo meu, um dos amigos meus lá do banco, ateu, e aí teve uma vez que eles estavam conversando. Normalmente eu não entro em conversa de ficar discutindo essa questão de religião e tal, mas aí ele estava falando, ele com outro, né? Ateu, dessa vez eu me meti. Mas ele falando a questão assim, poxa, como é que chega Deus ali, Sodoma e Gomorra, todo mundo morre, devia ter criança, não é possível que todo mundo era culpado, não sei o quê. Aí, e ele olhando para mim também nesse sentido, tipo assim, como é que se explica, né? Eu disse, olha, ó, veja só, primeiro você parte de um pressuposto, que é que a morte é ruim, que a morte é um castigo, é uma coisa ruim, é uma coisa horrível. Então, partindo desse pressuposto, de fato, fica difícil compreender esse Deus de bondade num contexto desse. Mas dentro do que eu acredito, é como se Deus tivesse dito assim, ó, vamos chamar, e aí eu estou colocando Deus como uma pessoa externa, mas no exemplo, é um Deus personificado para o exemplo para ele, né? É como se fosse assim, ó, vamos dar uma geral aqui, sobe todo mundo para a gente conversar, entendeu? E depois está todo mundo reencarnando, né? Agora, é como eu disse, isso racionalmente eu concordo e entendo. Agora, viver como, aí é diferente, sentir é diferente. Ao cultivarmos o sentido espiritual, tornamos-nos receptivos aos pensamentos que emanam das profundezas do nosso ser. Mais do que falar a palavra, tornamos-nos seus ouvintes. Nesse estado, a sintonia com o espírito é tal que sentimos a harmonia do ser. Sentimos a presença real de Deus. Transcendidos os 5 sentidos materiais, nossa faculdade intuitiva fica desperta, receptiva e sensível às coisas do espírito. E após este renascimento espiritual, começamos uma nova existência. É bom a gente falar aqui que, assim, ele, em um momento do livro, vai falar a respeito disso, e até lembrando o que a gente leu de Buda no começo, né? A gente tem que ter a experiência, né? Não só a teoria. Então, do que ele está falando aí, entende-se como experiência. Não dá para eu ficar aqui falando do que seria transcender os 5 sentidos materiais, né? Olfato, paladar, tato, né? Enfim. E chegar nessa faculdade intuitiva. A gente entende dentro de um processo de concentração e meditação que consiga desligar e tal, mas eu estou falando racionalmente, né? Não quer dizer que eu consegui, aliás, parar para me concentrar eu não tenho feito há muito tempo, né? Então, assim, isso aí partiria para a experiência. Ele está descrevendo uma experiência. Agora, de fato, quando a gente pelo menos silencia, porque ele vai falar também nesse livro de meditação, obviamente, de oração e meditação, mas quando a gente silencia, a gente tem esses lampejos de ter alguma intuição, alguma resposta. Quando a gente fica o tempo todo pensando e principalmente vivendo dentro de um problema, e é difícil, dependendo do problema, sair daquilo ali, é difícil, mas às vezes quando a gente consegue passar um pouquinho, por exemplo, a uma experiência, eu não digo que isso seja exatamente o que ele está falando, até porque ainda estaria nos 5 sentidos, mas às vezes a gente vai fazer uma outra coisa, a gente sai daquilo ali, a gente se desliga daquilo ali, e a gente consegue surge uma ideia. Do mesmo jeito, obviamente, se usando ainda os sentidos, só fazendo outra coisa, a gente consegue ter uma intuição, uma ideia, possivelmente, claro, se a gente consegue, num processo de meditação, entrar no processo, né, entrar em estado meditativo, e no caso, transcender os sentidos, a gente vai conseguir essa intuição, a gente vai conseguir
E ele vai falar muito, gente, quando ele vai falar nesse silêncio, é da gente calar o eu personalidade, calar o ego para poder o eu divino aparecer. Então a gente pode, até como exercício prático, eu não sei se está no slide ou não, mas ele fala assim, ó, se volta para dentro, de uma forma que tentar identificar o que é ego. Eu lembro assim, são 3 aulas bem marcantes, uma aula de Tati sobre essa questão do sentir, né, sobre as sensações, que as sensações nos dizem muitas coisas, né? Quando a gente, e ela fala muito isso recentemente numa live, ela até me disse, ó, Rina, vê se você tem dificuldade para estudar alguma coisa, quando você abrir o livro, veja qual foi a sensação que você teve, né? Teve essa aula muito legal de Tati, e ela está continuando aí. De uma certa forma, esse livro de Joel Goldsmith vai se tocar, quando ele fala de viver essa vida, ter essa visão mais espiritual, tentar essa vivência espiritual, e ele vai falar de alguma forma, não com esses termos, mas ele vai falar de missão de alma, e Tati já deu esse tema, inclusive está falando sobre isso nas lives dela, para quem não sabe, toda segunda-feira às 19h19, tá? Tati Lucas no Instagram. Mas teve também a aula do irmão de Kelly, perdão, Kelly, se você estiver aí na sala, eu não lembrar do nome do seu irmão. O irmão de Kelly, ele falou sobre alquimia. Arthur, né? Pronto, Arthur. Espetacular a aula que ele deu sobre alquimia, quando ele falou de processo alquímico, que era você tem alguma coisa na sua frente, que você tem uma definição do que seja aquilo, você já tem uma ideia do que é aquilo, ou do que é um sentimento. Mas é você voltar aquilo ali, tentar, não, e por que assim? E tal, e questionando até chegar numa origem, teoricamente, né, numa origem. Adriano falou 2 ou 3 sábados sobre alquimia mental, que é uma aula também, foi uma aula impressionante. Eu até falei com ele, disse, poxa, Adriano, esse é o tipo de aula que todo semestre devia ter. Mas se tiver pelo menos anualmente, é importante. Porque vai falar justamente sobre essa questão do pensar também, do sentir, como é que a gente mudaria a questão, não é que a gente muda, mas qual é o caminho para a gente tentar mudar o sentimento, mudando os pensamentos, o que é que a gente controla, o que é que a gente não controla, né? Então, assim, tivemos muitas aulas, até dando, como é que se diz, ferramentas para a gente tentar, nesse momento, fazer essas reflexões, vamos dizer assim, mais íntimas, né? No caso, nosso íntimo, de tentar ir cavando para dentro. Só para completar esse último slide que você está mostrando. Pode falar. Veja que, novamente, ele usa o transcender, né? O transcender os 5 sentidos materiais. Passando pelo que eu havia falado no segundo slide. Não é questão de deixar de possuir, é uma questão de ir fundo no que a gente já possui. Veja que mesmo entre nós, aqui, os eclesianos, alguns já atingiram a capacidade de transcender em algum sentido. Ou não é isso quando alguém, como um médium, consegue enxergar mais do que a vista normalmente enxerga? Ou não é isso que acontece com alguém que consegue ter ideias inspiradas que superam o próprio racional dele, a própria capacidade intelectual dele? Não é isso que acontece quando alguém transcende a capacidade auditiva e consegue ouvir espíritos de outro plano e receber informações, e escrever livros. Tudo isso são exemplos práticos que a gente tem da transcendência dos sentidos materiais. Ou seja, o cara não deixou de enxergar, mas enxerga muito mais além. Não deixou de ouvir, mas escuta muito mais que a gente. Tudo isso são exemplos práticos dizendo que esse caminho é um caminho já real, não é uma teoria, é uma coisa que alguém já atingiu. É possível, né? Obtemos a imortalidade na medida em que superamos o sentido pessoal e alcançarmos a consciência do nosso eu verdadeiro, nossa realidade ou consciência divina, chegamos à imortalidade. E isso pode acontecer aqui e agora. É a realidade trazida à luz em substituição à ilusão dos sentidos.
é o despertar da consciência da infinitude do ser individual, em substituição ao sentido finito de existência. O egoísmo e o amor próprio se vão de nós quando temos a percepção da divindade no nosso ser. Esta percepção nos ensina a ser pacientes e indulgentes com aqueles que ainda lutam com a consciência material mortal. Pegando esse último trecho, a gente vai trabalhar, assim, a gente já vem trabalhando essa questão, falando sobre essa questão do ego. E o eu verdadeiro, né, o eu sou, a essência divina, a centelha divina, a presença divina na gente, na gente, como isso reflete no outro, né? E Tati também, eu me lembro que Tati falou isso, eu acredito que também na aula, na live, ela falou sobre um ensinamento de Buda, que é justamente no sentido de você ser mais paciente com você mesmo, não se cobrar tanto, de você se ouvir. Tudo que você fizer com você mesmo, depois vai poder ser usado com o próximo, naturalmente. Porque você começou a criar em você, ou pelo menos aumentar em você, esses atributos. A partir do momento que você aumenta esses atributos, praticando com você, indulgência, você sendo mais paciente, né? Mais sereno, não vou me aperrear com isso agora. Aí você acaba aqui num processo natural da sua vivência com o outro, né? Se você tipo nota que eu esquento muito rápido, eu fico nervoso muito rápido, vou trabalhar isso para não ficar mais tanto nervoso. Naturalmente, você não vai ficar não vai ficar nervoso com você não vai ficar nervoso também nas suas relações com as outras pessoas. E aí a importância. Eu queria trazer, eu estou calculando aqui até 9h30, mas eu queria trazer um videozinho da Monja Coen, que ela vai tratar dessa questão. Eu acho ela é muito, vou usar um termo da minha guru, né? Ela é muito fofa. Então, ela traz com muita leveza os assuntos e ela vai trazer essa questão também do eu personalidade, que ela vai chamar aí de euzinho, né? O ego. E o outro eu verdadeiro. Vai ser, gente, o vídeo, tá? Vocês estão vendo aí 24 minutos, mas vai ser só 4 minutinhos, tá? Salve, Monja Coen, adoro ela. Mas se não deu para se formar, que estejam em paz. E que os pais, pai, mãe, etc., tenham consolo da sabedoria. A sabedoria que nos consome, a sabedoria que afasta todos os males, a sabedoria que nos coloca presentes no presente, de perceber que tudo está interligado e tudo está em codependência. Nós falamos de interdependência, mas é codependência. Uma coisa depende da outra. Nós não vivemos sem essa codependência. Por isso que eu insisto muito, nós somos a vida do todo manifesta. Eu não sou um pedaço do todo, eu não sou parte do todo. Eu sou o todo que se manifesta nesta forma. E se manifesta na forma dessa tela, desse computador. Se manifesta nessa capacidade incrível dos nossos satélites da tecnologia. Para isso que eu estou falando aqui na minha casa, no meu quarto, no meu aposento, no meu local de trabalho, o que eu estou falando aqui chegue ao mundo todo. Possa ficar gravado e se espalhe para muitos lugares. Isso é a beleza dessa técnica da tecnologia, dessa rede, essa rede de comunicações de fios luminosos. E uma das explicações, veja, de Buda, de 2.600 anos atrás, como que este homem sabia disso? Ele dizia que tudo que existe no universo são como os fios luminosos de eletricidade, fios luminosos de cores diferentes. E em cada intersecção desses fios, dessa trama, há uma joia que emite luz em todas as direções. Parece que ele está falando do sistema neural humano, da mente humana, né? Fios luminosos emitindo raios de luz para todas as direções, e nos lugares que se cruzam, que são infinitos, as joias
expandindo luz em todas as direções. Isso é a descrição da vida, da morte, de tudo que é, que existe e que deixa de existir. Incessante movimento e transformação. Uma dança infinita de movimentos. Quando você se lembra disso, as suas dores pessoais, elas existem, elas doem. Elas são uma dessas linhas, apenas uma delas. E você não fica preso, segurando e agarrando um pedacinho só. Você sente e abre as mãos. O resto são memórias. E nós, humanos, gostamos de guardar memórias. Algumas guardamos por escolhas, outras por traumas, por dores, dificuldades. Olhar para você mesmo, conhecer-se em intimidade, é perceber isso que está acontecendo. E ao perceber, pode haver uma libertação, se você quiser. Se não quiser, você fica o seu eguinho, o seu euzinho menor, fica lá te atormentando, e você pode ser bem infeliz. Você pode fazer da sua vida um inferninho. Porque você gosta. Você está fazendo porque você gosta de viver no inferno, na briga, na confusão. Porque senão você faria diferente. Não faz sozinho. Nenhum de nós é o centro do mundo. Cada um de nós é uma partícula mínima, insignificante, ao mesmo tempo muito importante. Porque na hora que você muda, na hora que você se torna um átomo de paz, de tranquilidade, de amorosidade, de respeito, de ternura, você começa a espalhar isso à sua volta. E, de repente, você vê que o mundo ficou bonito. Você percebe que as pessoas à sua volta respondem a você na mesma medida que você gosta delas, que você as acolhe, que você as reconhece, que você as respeita. E, às vezes, não é só a maneira de falar. Pronto, gente. A ideia de trazer a monja é porque ela vai, dentro do conceito dela e dentro do budismo, trabalhar várias ideias, né? Assim, trazidas pelo autor. Primeiro, quando fala da vida, nós somos o todo manifesto, né? E é interessante como a monja usa a expressão manifesto, né? Manifestado, que é uma expressão que cai bem quando a gente vem falar sobre, se a gente for dentro pelo menos ao meu ver, né, dentro da teosofia, doutrina secreta, porque realmente não vai se falar em criação, mas em manifestação, né? Ou como o Berto Roden usava, né, usa, está nos livros deles imortalizado, a expressão criação. Mas a universo, chama solar, é manifestada, a vida é manifestada. Eu achei muito interessante. Eu acho muito interessante como ela usa esse termo. E ela vem falar, todos nós somos, né? Não somos parte, todos nós somos esse vida manifesto. Existe uma codependência. Então, é como se assim, todos somos filhos de Deus, né? A gente já ouviu também o Mentor Esfera falar isso. Tanto eu, como tanto uma pessoa como o assassino da esposa, do marido, do filho, da mãe, também é irmão nesse sentido, é criação divina, né? Tem uma centelha divina. Em todos eles, Joel Goldsmith, por isso que, assim, muitas coisas, a gente vai entrar num conflito interno, porque vão ser coisas que vão um pouquinho abalar alguns alicerces, né? Eu lembro quando a gente estava falando sobre a doutrina secreta, que Adriano, logo antes, né? Quando a gente começou várias aulas no mês de janeiro, falando, e Adriano disse, gente, vamos manter a mente assim disponível, aberta para o que vai ser falado, porque realmente muita coisa vai contra o que a gente entende já definido como mundo, mas é um processo natural, é uma coisa que a gente tem que se acostumar. Inclusive, a gente aprende muito quando a gente tem a divergência, quando a gente escuta um lado que a gente não concorda, porque das duas, ou nos dá a oportunidade de crescer e de ver alguma coisa a mais que a gente não estava vendo e alterar de uma certa forma o nosso ponto de vista, ou se não, pelo contrário. Um contraponto pode nos ajudar a fortalecer mais ainda aquela nossa crença, porque veio um contrário e ele não conseguiu derrubar aquilo ali, né? Então, assim, a gente tem que sempre estar com a mente aberta nesse sentido.
E nesse livro de Joel Goldsmith vai ter muita coisa que abala um pouco normalmente das nossas crenças, né? E ela fala tanto dessa questão da codependência como dos fios luminosos, né? E a dança infinita. Primeiro, ela falando dessa questão de que a gente não pode ver como, inicialmente, quando eu comecei a ler o livro, ficou muito uma coisa individual, né? O processo de iluminação. Mas a consequência desse processo de iluminação é o coletivo, é uma coisa coletiva, vamos dizer assim, abrange e beneficia o coletivo, né? Não é uma coisa que você está, aquela questão da árvore do fruto que só você come, né? E também falou da dança infinita, né? Ou seja, a imortalidade. E esse foi o último, né? Você me cita, Rinaldo, mas a verdade é que eu repito o que aprendi com o mentor e com tantos outros. A mente aberta é só outra metáfora para a xícara vazia. Ninguém consegue aprender algo novo se não esvaziar a própria mente, né? Se não deixar entrar algo novo, se já está cheio de certezas e convicções. Isso. E só temos a ganhar, né? Assim, eu como muita gente tive vindo da tradição católica, embora na minha família tinha meu pai, minha avó, que frequentava Umbanda, Candomblé, mas dentro da tradição católica, e depois o espiritismo me deu muitas respostas, eu gostei, embora eu não tinha estudado, mas assim, do que eu via, eu achava bem legal para responder algumas perguntas, né? Só que quando eu fui, assim, dentro do espiritismo para o espiritualismo, parece que houve até um choque maior, porque foi tanta informação, tanta coisa nova, né? E eu me lembro muito da minha chegada no Narayana, foi até, assim, bem impactante. Por exemplo, quando eu via Sai Baba lá em tudo que é parede, eu ficava pensando, que danado, quem é esse Sai Baba? Tipo assim, quem é Sai Baba na fila do pão? Né? Que está ocupando as paredes todas. Tem um retrato só de Jesus e tem uns 5 ou 6 de Sai Baba, não sei onde tem Sai Baba, mas aí a gente vai compreendendo que tudo tem função, tudo, que não existe vaidade, né? Nesse nível, existe vaidade no meu nível, mas nesse nível não existe vaidade, que tem lugar para todo mundo, tem trabalho para todo mundo, né? E a gente começa aí, assim, abrindo a mente para ir, pelo menos, aceitando que alguma coisa pode existir a mais do que a gente pensava, né? Qualquer coisa, viu, Adriano? A gente fecha aí nesse capítulo, tá? Que já são 9h30. Esse Iluminação Espiritual é o capítulo 2. Eu acho que tem 3 slides dele. São 4 slides. Mas aí a gente vê aí rapidinho e aí, uma outra oportunidade, como você disse, em janeiro, a gente pode vir tentar dar uma abordada no livro como um todo. Você acha que consegue fechar? Ou 3 minutos é pouco? Não, eu posso... então, talvez seja melhor então deixar esse capítulo então, para depois, né? Eu vou fazer o seguinte, deixa eu passar então só um videozinho, vai ser dentro desse tempo. Tá? Eu acho melhor do que apresentar nas pressas. Esse tema está sendo muito rico. Gente, é o seguinte, ele vem todo esse conhecimento, como eu estava dizendo a vocês, né? Assim, é base para muita parte assim, de que é usado de vibração, para você mudar a sua vibração, para poder as coisas mudarem na sua vida, papapá e tal. E ele vem trabalhar também essa questão, falar da importância da meditação, e vem falar também de uma forma diferente de fazer a oração, que seria muito em cima de fazer a oração no sentido de silenciar, como já foi falado, para poder ouvir essa voz interior, esse Deus, essa presença divina que a gente tem, todos nós temos, gratidão, notar que se é divino, então é perfeito, então tudo é perfeito, não pode haver erro na criação, tudo é perfeito, a gente tem que se conectar ao nosso eu divino para entender essa perfeição. E aí a gente passaria a não ver as coisas, não ter essa percepção de problema, né? A gente ia ter essa percepção de que existe uma finalidade para tudo.
Aí eu vou mostrar aqui para vocês, deixa eu ver aqui. Aqui, pronto. Eu achei bem interessante, e aí vai a minha homenagem a Rogério. Minha homenagem a Rogério, que teve a sua ideia vetada por Carol, de colocar um vídeo do Todo-Poderoso. Mas, Carol, eu lhe compreendo, viu? Porque amar é zelo, e você pensou muito se ele não ia passar algum tipo de vergonha por mostrar um vídeo de um filme de comédia. Pois eu vou fazer, às vezes, dele, vou passar essa vergonha. Mas é um filme muito legal, que trata de muita coisa interessante, tem muito ensinamento. Deixa eu só ajeitar aqui. Reinaldo, depois do vídeo, a gente vai decidir se você continua próximo sábado ou volta em janeiro. Aí Certo. vai empurrar o tema de Lu mais um sábado e de Tati mais uma semana. Pronto, fiquem à vontade. Qualquer coisa eu posso voltar aí, se não for sábado agora, no outro momento, assim, para não atrapalhar, vocês decidem, né? Eu vou mostrar aqui vou colocar o vídeo. Não pode se ajoelhar no meio de uma rodovia e viver para contar, filho. Mas por quê? Por que agora? Bruce, você tem a centelha divina. Você tem o dom de trazer alegria e felicidade ao mundo. Eu sei, eu criei você. Sabidão. Viu? É disso que eu estou falando. Essa é a centelha. O que quer que eu faça? Faça uma oração, filho. Vai, velho. Use. Senhor, alimente os famintos e dê paz a toda a humanidade. E aí, que tal? Ótimo. Se quiser ser Miss América. Ana Bruce, com o que se preocupa mais? Grace. Grace. Quer que ela volte para você? Não. Eu quero que ela seja feliz. Custe o que custar. Eu quero que ela encontre alguém que a trate. Eu quero que ela encontre um homem que sempre vai vê-la como eu a vejo agora. Pelos seus olhos. Isso é uma oração. As boas. É boa? Boa! Eu vou cuidar dela agora. Aposta! Aí, gente, só para fechar, você vê como, de acordo com o que ele vem trazendo no livro, né, deixou de ser o eu personalidade, deixou de ser o ego, deixou de ser a posse, através dele, ele dá passagem, né? Primeiro ele tentou uma coisa um tanto quanto racional, e aí aquele que incorpora a ideia de Deus disse assim, ó, gente, Bruce, não, isso aí, essa oração aí é uma oração que não tem sentimento nenhum. Tem calma, pense, o que é que te preocupa, ou seja, reflete e volta para dentro, né? Na intimidade, né? Com paciência, com calma. E aí ele vem a ele a preocupação com a namorada, né? Que é Grace,
e que ele teve, não deu atenção, enfim, o filme vale a pena assistir, mas aí ele depois, ao invés de dizer assim, que eu volte para ela, ou que não sei o quê, até porque também ele tinha morrido, né? Também tem isso em consideração, dava para ele voltar. Mas ele pede que ela ache uma pessoa que a faça feliz do jeito que ele não conseguiu fazer. Então, eu acho também muito legal essa passagem de como se deixou de lado, né, o ego, como se deixou de lado essa questão pessoal e se quis o melhor para ela. Transcendência, Reinaldo, é a palavra que você está procurando. Como é? Transcendência, ele transcendeu. Isso. Não deixou de amar ela, mas conseguiu amá-la de uma forma muito mais ampla, não egoística, superou o próprio ego, foi muito mais além do que simplesmente amar uma pessoa, desejou que ela fosse feliz com qualquer outra, transcendeu. Perfeito. Aí eu me despeço aí, Suzana, aí quiser puxar aí para tu, Suzana, a Sala, o Adriano, enfim. Meu, abre o microfone para aqui conversando. Quero lhe dizer que você já pode incrementar o tema para o próximo Meu pai arrasou! Adorei! Oi, Rina! Dando show, hein? Precisou de mim, tá vendo, Rina? Muito bom, no chat aqui, Nina, acabou a gente decidindo que você vai continuar no próximo sábado. Automaticamente, Lu Barros vai para a semana seguinte e Tati, que viria dia 30, vai para outra semana. Tá, Tati? Tá ótimo. Inclusive, como só tem 2 slides, Nina, você pode até enriquecer mais. E aí eu estou à disposição do que você precisar, beleza? Ótimo, agradecido. Eu queria ouvir muito Cleide e saber dela o que ela achou do tema. Pode falar, Cleide. Quem? Cleide. Cleide. Eu não sei se ela está ouvindo a gente. O microfone da aberto. Alô? Oi, Cleide. Agora, Cleide, pode falar. Boa noite, minha gente. Boa noite. Boa noite. Foi incrível, adorei. Boa noite. Boa noite, minha gente. Somos seres humanos, né? Trazemos toda a nossa vida kármica, né? Então, estamos aprendendo. Como o César disse, nós somos espiritualistas, mas na hora que a gente está aí perdemos aí o seu Hamilton. Quando chega aqui na pandemia, perdemos algo, né? Ou está desempregado alguma coisa, a gente, né? E a fé, onde é que está, né? Então é isso, a gente está aqui aprendendo, né? E graças a Deus eu faço parte dessa escola há tanto tempo. E Reinaldo foi maravilhoso. Ficou direito cada coisa, e é isso. É muito bom. Cada dia a gente tem que ser o melhor possível todos os dias, né? Para chegar à iluminação. Eu acho que é o final de todos, né? É a iluminação. Arrasou. E é isso mesmo. Obrigado, Cleide, pela tua participação. Suzana já postou aí, ó. Mais proativa que ela pode ter igual, mas mais não tem não, viu? Já postou aí os temas que a gente já teve com a Oceane. Quem saiu na fila do pão, hein, Rina? Tá bem colocada na fila do pão. Tá bem colocada. Já tá passando a manteiga já no pão. Pessoas, todos os recados que eu dei já foram dados no início. Eu quero só reforçar que a partir do próximo sábado vamos começar às 19h30, tá bom? E o mais é que eu desejo para vocês uma semana muito produtiva, muito harmoniosa, cheia de saúde e fé em Deus para a gente superar essa fase. E se Deus quiser, vamos estar juntos aí o quanto antes, novamente reunindo no Salão da Fé para reativar
a energia daquela escola. A gente tem muito o que fazer lá, a gente tem muito o que oferecer ao mundo ainda. Então, vamos lá, vamos continuar juntos. Não se esqueçam que a oração feita às 17h45 e às 18 horas continua até o fim da pandemia. Então, todo mundo convidado para entrar em oração. Oi? Pode Aninha se falar. mostrando com a blusa dela. A Aninha se mostrando com a blusa dela. E às 23 não tô também, vendo, né? não. Tem a... O microfone tá meio ruim. Resgatei. Ah, agora a gente está vendo. Eu tirei compartilhamento. Oi. Agora a gente está vendo a camisa de Aninha, caminho da luz. Rodrigo, também a gente continua com a oração, né? Na realidade, a mentalização das 23 horas. Que foi a última tarefa que nós recebemos, né? Foi a última missão do mentor, até o fim da pandemia, às Até o fim 23 da horas. pandemia. Então é isso, pessoal. Se alguém quiser falar, fica à vontade. Eu já desejei, né? Boa semana a todos. Fiquem em paz e a sala está liberada aí para o bate-papo. Tchau. Quem tiver, gente, quem tiver ideia, quem tiver qualquer tipo